Olá, olá meninos e meninas do sexto ano, então vamos para a nossa aula de língua portuguesa. Vamos terminar o nosso exercício sobre interjeição. Então vamos lá, sou o professor Wesley Fernandes dos Santos, professor do Instituto Marechal Malé. Nós começamos então a responder aqui as questões, né? Respondemos na verdade a questão 1, a questão 2, a questão 3, a questão 4 e a questão 5. Começamos não, né? Quase terminamos. Então vamos lá. Temos aqui a questão 6. Leia o poema Canção do Exílio Facilitada, de José Paulo Paes, que é uma paródia do poema Canção do Exílio, do poeta romântico Gonçalves Dias, para responder as questões, na verdade, 6 e 7. Tá? Beleza. Então temos aí, lá, sabiá, papá, maná, sofá, sinhá, cá, bá. Então, tendo em vista a linguagem empregada e seus efeitos de sentido, podemos dizer que no poema há. Então, observe. Onomatopeias, emprego de uma palavra ou de um grupo de palavras no intuito de imitar os sons da realidade. Então, existem vários sons que muitas vezes nós tentamos imitar, né? Como, por exemplo, o latido do cachorro, né? O miado do gato e assim por diante. Tá? Será que é isso, onomatopeias, então? Que esta imitação dos sons da natureza, né? Que recebe o nome de onomatopeias. Tá? OAB, linguagem fática. Os sons produzidos pela linguagem fática não são dicionarizados, ou seja, não têm sentido próprio. É como uma linguagem figurada que nós aprendemos no primeiro bimestre. Né? Será que seria isso, então? Ou C. Olha o que nós queremos saber. Tendo em vista a linguagem empregada e seus efeitos de sentido, podemos dizer que no poema A, então é onomatopeias, ou a linguagem fática, aquela que não usa o sentido próprio. Tá? Ou então, a C. Palavras com sentido próprio e duas interjeições, A e Bá, que sintetizam o estado de espírito do eu lírico em relação à pátria e ao lugar em que se encontra. Então, será que é isso? Palavras de sentido próprio e duas interjeições? Ou a D? Palavras com sentido próprio e três interjeições, sabiá, papá, cá, as quais tentam imitar os sons da realidade. Será que é isso? Será que a interjeição tem função de imitar os sons da realidade? Né? Bom, gente, logicamente que a D está incorreta. Não, né? Também não são onomatopeias, tá? Tentando imitar sons da natureza. Não tem aqui em si sons da natureza que você esteja imitando. A B, linguagem fática, ou seja, que não tem sentido próprio. Olha, cá tem sentido próprio. É um advérbio, tá? Cá, venha cá, sentido próprio. Certo? Então, só por essa daqui a gente elimina a B. Aí, no caso, né, sobrou a C, logicamente. Então, nós temos aqui a C. Né? Palavras com sentido próprio, sim. Como, por exemplo, cá, sinhá, né? E duas interjeições, A e Bá, que sintetizam o estado de espírito do eu lírico em relação à pátria e ao lugar em que se encontra. Vou colocar aqui, inclusive, a resposta, tá bom? Da C. Nós temos, então, aí, por exemplo, palavras de sentido próprio, tá? Quais são? Por exemplo, há o advérbio lá, tá? Advérbio de lugar. Beleza. Sabiá, que é o quê? É um substantivo comum, né? Que nomeia, então, seres da mesma espécie, tá? Lugar. Aí temos aí, depois de sabiá, nós temos papá. O que significa papá? Papá significa, então, uma linguagem infantil, né, para papai ou para alguns alimentos, o nome que muitas vezes as crianças, né, chamam. Então vamos lá. Linguagem infantil
para papai e para alguns alimentos. Então tá aí. Além disso, nós temos aí então maná. Tá aqui, ó, o maná. Opa. Então vamos lá, olha só, nós temos aí maná, vai ser então tudo que é deleitoso, suave. Certo? Então beleza, só um pouquinho. Vou continuar aqui com ponto e vírgula, então vamos colocar com letra minúscula, tá? Beleza, continuando então. Além disso, nós temos sofá, substantivo comum. Todas as palavras com sentido próprio, observe. Ou elas são então relacionadas a alguma classe gramatical, ou mesmo aquilo, né, que elas muitas vezes identificam, né, no mundo real em si, ou seja, no seu sentido próprio. Então, além de sofá, tem sinhá. Sinhá indica o quê? Então, é uma forma de tratamento, né, assim como senhora, por exemplo. Tá aí. E além de sinhá, ainda tem o cá. O cá é o quê? Um advérbio de lugar. Tá aí. Pronto, então terminamos aqui as palavras, né, que têm sentidos, né, próprios, né. Agora nós vamos ver as interjeições. A interjeição, por exemplo, a, ela vai expressar o quê? Ela expressa então admiração, né? Tá aí. E a ba vai expressar o quê? Vai expressar aversão, né? Ou seja, crítica. Tá aí, então. Então, estamos com toda a resposta da, no caso, 6. Beleza, agora vamos para 7, então. 7. Analisando o poema de José Paulo Paes, é possível afirmar que as interjeições que compõem o poema são. Aí nós temos as alternativas de a e. Então, nós temos que observar o que então, quais são as interjeições, né? É até bobeira, né? Porque nós já respondemos aqui. Certo? Porque a própria questão que vem aqui, ó, palavras com sentido próprio e duas interjeições, a e ba, ou seja, dá a resposta. Está aqui, ó, a letra D, a e ba, né? Expressões que exprimem sentimentos, emoções e reações psicológicas. Muito simples, porque a resposta estava na outra questão. E nós temos aqui, no caso a questão 8, marque a única alternativa que não é composta apenas por interjeições ou locuções interjetivas, tá? Então, olha só, vamos lá. Nós temos aqui as alternativas de a e. Nós vamos, então, assinalar as que, no caso, não são compostas apenas por interjeições. Ou seja, tem algumas que só terão interjeições e outras não, né? Então, vamos lá. A, por exemplo, aqui. Uau, psiu, que horror. Esse que horror, mesmo que pareça uma frase, mas é uma locução interjetiva. Tá? Ai de mim, ora bolas, psiu. Então temos aqui duas, no caso, uma interjeição e duas locuções interjetivas. Tá? Agora, ó céus, alto lá, quem me dera, todas locuções interjetivas, certo? Por quê? Porque conforme o que nós aprendemos, na interjeição é formada somente por uma palavra. Se há, por exemplo, 2, 3, 4 palavras que se juntam, para então exercer a função de interjeição, então na verdade o nome vai ser locução, porque é mais de uma, locução interjetiva. Então temos aqui a letra D, uau, 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 puxa vida, alô.
Então esse uau, uau, uau aqui imita o som de um animal, do cachorro, ou seja, é uma onomatopeia. Então nós não temos aqui uma interjeição ou uma locução interjetiva. Então a letra D é a que nós queremos. Aqui, oba, viva, ufa. Então todas interjeições, certinho? Ou seja, a letra D é que apresenta então uma alternativa que não é composta apenas por interjeições, certinho? Beleza, essa questão 9 aqui eu não havia passado para vocês, tá bom? Só que eu resolvi inserir aqui para a gente ter uma ideia melhor sobre a locução interjetiva, tá? Tá aqui. Uma galinha, conto de Clarice Lispector. Então, observem, nós temos aqui todo o, no caso, texto, né? Que é um conto enorme, não é? E aí vem aqui a questãozinha. Nós temos então aqui o comando da questão, né? Aponte qual das interjeições ou locuções interjetivas está corretamente associada ao seu valor semântico, tá? Ou seja, temos o valor semântico, ou seja, o sentido expresso pela interjeição. Então, qual é que, por exemplo, a interjeição ou locução interjetiva vai então ter o sentido correto conforme o que está entre parênteses aqui. Essa é a nossa função, tá bom? Eu vou mostrar um pouquinho do texto, eu não vou ler todo o texto para vocês entenderem algo. Observe aqui. Então, conto de Clarice Lispector. Era uma galinha de domingo, ainda viva porque não passava das 9 horas da manhã. Parecia calma. Desde sábado escolhera-se um canto da cozinha. Não olhava para ninguém, ninguém olhava para ela. Mesmo quando a escolheram, apalpando sua intimidade com indiferença, não souberam dizer se era gorda ou magra. Nunca se adivinharia nela um anseio. Foi, pois, uma surpresa quando a viram abrir as asas de curto voo, inchar o peito e, em 2 ou 3 lances, alcançar a morada do terraço. Um instante ainda vacilou. O tempo da cozinheira dar um grito, e em breve estava... Só um pouquinho, dar um grito, exatamente. E em um breve estava no terraço do vizinho, de onde, em outro voo, desajeitado, alcançou um telhado. Aí temos a continuação aqui, que eu já até perdi, né? Lá ficou em adorno deslocado, hesitando ora num, ora no outro pé. A família foi chamada com urgência e, consternada, viu o almoço junto de uma chaminé. O dono da casa, lembrando-se da dupla necessidade de fazer esporadicamente algum esporte de almoçar, vestiu radiante um calção de banho e resolveu seguir o itinerário da galinha. Em pulos cautelosos, alcançou o telhado onde hesitando e trêmula, escolhia com urgência outro rumo. Tá. Só um momento. Vamos ver aqui uma situação. Observe que na letra A, na letra B, na letra C e na letra D. Cuidado com o carro. Se Deus quiser, consigo chegar a tempo. Credo, que nojo. Puxa, não esperava te ver aqui. Tá? Então, temos aqui o texto, né, a continuação. Se vocês forem ler, vocês vão procurar aqui todas aquelas alternativas e o detalhe que vocês não vão achar. Observe que texto foi esse. Você vai, no caso, ler, e você não vai, então, achar nenhuma dessas alternativas no texto. Então, esse texto serve para quê? Para nada. Só para confundi-los. É justamente uma lição para quem, no caso, for ler os textos sem primeiro ler o comando da questão e as alternativas, entender se é necessário ou não ler o texto. Não é necessário você, por exemplo, cuidado com o carro, avaliar se então essa locução interjetiva tem a função de aversão, por exemplo. Não tem. Tá? Isso é uma função, por exemplo, cuidado com o carro, você está chamando a atenção. Né? Se Deus quiser, consigo chegar a tempo. Apelo.
O apelo seria você então pedir algo a alguém, né, de uma forma bem acalorada. Não tem nada a ver isso aqui, né? Credo, que nojo. Aqui seria aversão, por exemplo, não dor. Agora, puxa, não esperava te ver aqui, surpresa. Você não queria ver aquela pessoa e ela vai e aparece, né? Ou seja, a letra D é a que nós queremos, tá? Então, isso aí é para mostrar para vocês, né, para não serem teimosos. Não é para ler os textos sem antes ler o comando da questão e as alternativas. E observar se há a possibilidade de responder ao texto, aliás, às alternativas, sem precisar ler o texto. Tá bom? Algumas provas minhas, né, só são produzidas dessa forma, com textos e as alternativas. Agora, qual é a questão? Em algumas você vai ter de voltar em uma linha específica, num parágrafo específico, outras você vai ter de ler todo o texto. Agora imagine você lendo 10, 20 textos enormes, como este daqui, tendo ainda que fazer a avaliação, conforme o texto, das alternativas. Complicado, né? Então, quando você, né, puder dispensar essa análise, você então faça isso. Não vai lendo o texto. E mesmo se for necessária a leitura do texto, é bom primeiro você entender o que está sendo exigido aqui, para você já procurar no texto. Agora, vocês leiam o texto sem sequer saber o que você está procurando, aí realmente vai ser muito difícil para vocês, tá bom? Então, nós vamos ficar por aqui. Tchau, tchau. Terminamos esse conteúdo de interjeição e locução interjetiva, tá bom? Então, até a próxima aula.